Olá, amigos! Vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, é com muita alegria que em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, mais uma vez vamos dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, nós que somos o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, meu nome é Sandra Naira e nós estamos estudando o livro segundo do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 1 dos Espíritos. Nós já estamos estudando o item 1. E lembrando que eu acabei não falando no início, que a nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, já está com os trabalhos doutrinários de forma presencial, atendendo a todos os protocolos de segurança, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Aqueles que querem matar saudade da casa ou conhecer a casa, segunda-feira, 19h30, esperamos vocês lá. E por aqui, os grupos de estudos continuam por esse formato aqui. Nós damos prosseguimento, estudando o livro 2 do Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos, e nós estamos na escala espírita. E hoje nós vamos ver a primeira ordem, que é a última ordem, a escala espírita. Nós já vimos até aqui que ela é dividida em 3 ordens. Terceira ordem dos espíritos imperfeitos, segunda ordem dos espíritos bons, e hoje nós vamos dar prosseguimento conhecendo a primeira ordem, que tem uma classe única. A terceira ordem tem 5 classes, a segunda ordem tem 4 classes e a primeira ordem tem uma classe única. Então vamos lá. Primeira ordem dos espíritos puros. Características gerais. Kardec sempre começa falando de cada ordem, dando quais são as características gerais. A influência da matéria é nula. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Primeira classe única, que é o item 113, 112 o item características gerais, 113, primeira classe única. Vamos ver o que é que diz nessa classe única dos espíritos puros. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Havendo atingido a soma de perfeições a que a criatura é suscetível, não tem mais a sofrer nem provas, nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação nos corpos perecíveis, vivem a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Desfrutam de uma felicidade inalterável, pois não estão sujeitos às vicissitudes ou necessidades da vida material. Mas essa felicidade não é uma ociosidade monótona passada em contemplação perpétua. São os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Orientam a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudando-os a se aperfeiçoarem e lhes determinam as missões. Assistir os homens em suas angústias, inspirá-los ao bem ou a
expiação das faltas que os distanciam da felicidade suprema é, para eles, uma agradável ocupação. Designamo-los sobre os nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas bem presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Ok? Lembrando que a leitura que eu faço para vocês aqui é da tradução do Livro dos Espíritos de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e vocês seguem aí de casa com a tradução que vocês têm. Então, nós chegamos à última ordem, que é a primeira da escala espírita, que são dos espíritos puros, que tem como característica geral principal influência da matéria nula. Então, a matéria não exerce sobre espíritos que já atingiram esse patamar evolutivo, que é o máximo da evolução que nós conseguimos alcançar. A matéria não tem nenhum efeito sobre eles, muito pelo contrário, eles que atuam sobre a matéria, porque têm o conhecimento de leis que pode fazer com que a matéria sirva a seus propósitos. Mas eles não sofrem, espíritos, nenhuma influência dela. Tem superioridade intelectual e moral. Lembram que a gente sempre está falando aqui que o mestre falou das asas do pássaro? Intelecto e moral estão em equilíbrio perfeito, absoluto. Então, é uma superioridade, tanto intelectual quanto moral, absoluta. Então, em relação aos espíritos de segunda ordem, de primeira ordem, espíritos bons e espíritos imperfeitos, esses espíritos, eles já alcançaram um patamar que, inclusive, é quem orientam esses espíritos dessas escalas inferiores. Assim como a segunda ordem e a terceira tem uma classe, mas é única. Não como a segunda que tem 4, nem como a terceira que tem 5. Então, essa classe é a de não tem, porque é única, porque não tem subdivisão. Chegou no ápice. Espíritos perfeitos, espíritos puros, puro espírito, como a gente gosta de dizer, espíritos de luz, anjos, né? É assim como nós os denominamos. São os espíritos de luz, são espíritos perfeitos, são espíritos iluminados. São essas as denominações que nós damos a esses espíritos que já alcançaram, pelo seu processo de desenvolvimento e trabalho, essa condição. Não é porque foram criados assim, não é porque são diferenciados, não. Porque no seu desenvolvimento espiritual lá, desde simples e ignorante, quando ainda princípio espiritual, tornou-se espírito, foi na sua escalada, no seu desenvolvimento, chegou a essa condição que é o ápice, que é até onde nós podemos alcançar. Mas não é porque é o que nós podemos alcançar, é a perfeição cabível aos espíritos, que significa que acabou, chegou lá, parou, não faz mais nada. Então, ó que Kardec traz, percorreram todos os graus da escala, ou seja, passaram pela terceira ordem, pela segunda ordem, se despojaram de tudo que precisavam transformar em termos de aprendizado, e havendo atingido essa soma de perfeições, aqui a criatura pode alcançar, porque a perfeição absoluta não nos cabe, porque senão nos igualaríamos ao divino. Então, a perfeição que é possível aos espíritos, tendo já conquistado isso, não tem nem prova, nem expiação mais para sofrer. Ou seja, não tem aprendizado que perpasse
passe por essas experiências de provas e expiações. Por isso, não estão sujeitos a reencarnar em corpos como o nosso, nem densos, como quando encarnados na matéria, e nem fluidos, mais fluidos como o perispírito, quando estamos na dimensão espiritual. Por quê? Porque não precisam mais e já desfrutam da vida eterna, porque nós somos imortais. Eterno é Deus no conceito de que não tem princípio nem tem fim. Mas o espírito, a partir do momento que é criado e se torna imortal, passa a ter direito à vida eterna. E essa vida eterna, eles vão desfrutar no seio de Deus, como está aqui. O que é isso? Dando cumprimento aos desígnios, aos desejos do Criador, servindo de co-criador, auxiliando na criação. Desfrutam de uma felicidade inalterável. Por quê? Porque não está sujeito a nada, nem de prova, nem expiação e nada da vida material. Mas, alerta aqui, isso não significa que é aquilo de ficar tocando lira como anjinho nas nuvens. Não. Vão estar trabalhando, mas a serviço do crescimento daqueles que ainda não chegaram lá, a serviço do divino, a serviço do Criador, a serviço das criaturas que ainda não conseguiram atingir esse patamar. São os mensageiros e os ministros de Deus, ou seja, passa a ser o auxiliar direto, como a gente costuma dizer, o braço direito. São aqueles que vão estar auxiliando o divino, porque já compreendem. Eu e o Pai somos um. Eu compreendo o que o Pai quer, eu sei o que o divino quer e passo a fazer. Então, condição crística, condição de consciência plena. São os ministros, os mensageiros, são os espíritos, como nós temos o nosso que veio nos auxiliar. É chegar na condição crística, é chegar na condição de consciência ampliada. A partir daí, vai orientar todos os espíritos que estão abaixo, desde a segunda ordem dos bons espíritos, com todas as suas 4 classes, como também dos espíritos imperfeitos, todos aqueles. Assistir aos homens, ou seja, aos outros espíritos, passam a ser, em suas angústias, inspirá-los ao bem e a que possam dar cumprimento ao seu trabalho de desenvolvimento espiritual, ou seja, tudo aquilo que afastam esses espíritos que não chegaram ainda nessa condição. O que é que impede de eu estar na condição de puro espírito? Eles passam a ser os orientadores, aqueles que vão auxiliar esses espíritos a chegarem até aí, fazendo com que esses espíritos percebam o que é que te impede de estar nesse lugar também, o que é que te impede de já ter conquistado essa felicidade, para que esses espíritos possam, através da inspiração desses espíritos maravilhosos, ou seja, da condução, assim como o Mestre Jesus, como o nosso querido e amado Senhor Jesus nos conduz, esses espíritos também fazem. Nós costumamos dar a esses espíritos os nomes de anjos, arcanjos, serafins, espíritos de luz, espíritos iluminados, espíritos superiores. São os espíritos que já concluíram o seu aprendizado. E finalizando essa escala, Kardec vai dizer que nós podemos entrar em comunicação com esses espíritos. Tem condição? Tem. Mas para isso, nós temos que nos abrir para isso, estar em condições de receber a orientação desses espíritos. Mas eles dizem, presunçoso seria aquele que só porque sabe que pode se comunicar com espíritos dessa classe, dessa categoria, desta ordem, pode achar que eles vão estar sempre à nossa disposição para atender aos nossos pedidos. Para isso, nós temos que conquistar a condição de poder estar com esses espíritos. Então, fechamos aqui a primeira ordem, espíritos puros, com a classe única, que é a primeira classe. Com isso, nós fechamos a escala espírita,
onde Kardec deixou bem claro que é uma classificação que está baseada no grau de evolução dos espíritos e da qualidade que esses espíritos adquiriram, das imperfeições que ainda tem de despojar. Então essa classificação ela não tem nada de absoluta, então é apenas um norteador para nós e que dentro delas pode haver inúmeras subdivisões. Nisso nós vimos aqui a terceira ordem, que é os espíritos imperfeitos, que tem como característica geral a predominância da matéria sobre o espírito, a propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as mais paixões que seguem esse tipo de sentimento. Vimos a segunda ordem, que é dos bons espíritos, que diferente do terceiro, em que a predominância da matéria sobre o espírito, na segunda ordem a característica geral é a predominância do espírito sobre a matéria, o desejo do bem, as qualidades de poder fazer o bem àqueles que necessitam e na proporção do grau em que chegaram. E esse grau pode estar na ciência, na sabedoria e na bondade. Espíritos bons, segunda ordem. E primeira ordem, espíritos puros, característica geral, influência da matéria nula, nenhuma sobre esses espíritos, superioridade intelectual e moral absoluta, as asas do pássaro em completo equilíbrio em relação a todos os outros espíritos das ordens anteriores e já atingiram o grau cabível de evolução, de perfeição que o espírito pode atingir. Com isso, nós fechamos a escala espírita. Com a terceira ordem dos espíritos imperfeitos, nós vimos a 10ª classe, espíritos impuros, a 9ª dos espíritos levianos, 8ª, pseudo-sábios, 7ª, neutros, 6ª, batedores e perturbadores. Da segunda ordem, nós vimos 5ª classe, espíritos benevolentes, 4ª classe, espíritos sábios, 3ª classe, espíritos prudentes, 2ª classe, espíritos superiores. Primeira ordem, espíritos puros, puro espírito, classe única, que é a primeira classe. Com isso, nós fechamos a escala espírita, que foi até o item 113 do Livro dos Espíritos. E na semana seguinte, nós vamos dar continuidade ao nosso Livro dos Espíritos, parte 2ª, ou livro 2º, do Mundo Espírita ou dos Espíritos, dando prosseguimento com o item 114, pergunta 114, do item Progressão dos Espíritos. A gente vai ver o que é que significa isso. Nós vimos a escala, quais são a classificação da nossa escalada evolutiva enquanto espírito, aonde nós nos encontramos no nosso processo até que a gente possa atingir a condição de puro espírito. Então, aonde é que eu estou? Na terceira, na segunda ordem ou na primeira ordem? E agora nós vamos ver a progressão. O que é isso? Como é que a gente pode ir saindo de cada ordem dessa? Então, na semana que vem, lembrando que os nossos estudos acontecem sempre às quartas-feiras, às 19 horas. Então, lembrando que a nossa casa já está com os trabalhos doutrinários de forma presencial, atendendo a todos os protocolos de segurança. A nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier. Segunda-feira, das 19h30 às 20h30. Ok? Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de aprendizado. Que essas energias, Senhor, de paz, de amor, de serenidade, de harmonia, possa permanecer conosco. Que durante a semana possamos fazer novas reflexões
sobre as informações que tivemos hoje, para que possamos utilizar esse instrumento de crescimento que é a doutrina dos Espíritos. Que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.